Sejam bem-vindos à revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e realmente esses últimos 15, 20 dias, 30 dias aí não tem sido nada fácil para o universo do bolsonarismo. É a Carla Zambelli, que tá para ser presa ali muito em breve, perdeu o mandato. É o Gustavo Gaia também, que já tá ali se complicando graças às bobagens que ele falou sobre o Davi Alcolumbre e a ministra Gleisi Hoffmann. É o Bolsonaro que se tornou réu há mais ou menos 15 dias atrás por organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e os atos golpistas que se flopam a cada vez mais. Carlito, mas ontem deu 44.900 pessoas na Avenida Paulista. É muita gente, porque no ato que aconteceu lá no Rio de Janeiro, só deu 18.500 pessoas. Vamos colocar aqui os pingos nos is e trazer as pessoas conectadas para a realidade, tá? O ato organizado em fevereiro do ano passado por Bolsonaro, na mesma Avenida Paulista, reuniu 185 mil pessoas. O ato organizado em setembro do ano passado na Avenida Paulista, período eleitoral, com convites feitos pelo Tarcísio, convites feitos pelo próprio Bolsonaro, Malafaia, toda a bancada bolsonarista de São Paulo e de fora de São Paulo também, do PL, o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes, e ano passado, mesmo assim, na Avenida Paulista, deu apenas 45 mil pessoas. Carlito, mas 45 mil pessoas é muita gente, não é não? É muita gente. Mas para o universo do bolsonarismo e para a realidade que eles tentaram e continuam tentando implantar na nossa cabeça de que eles iriam botar milhões e milhões de pessoas nas ruas, o resultado não foi bom. O próprio Bananinha, inclusive, tentou dizer ali, né, que ontem em São Paulo tinha 1 milhão de pessoas nas ruas. E, na verdade, esta informação é falsa. Para vocês entenderem como é que a situação do bolsonarismo está terrível, a situação do Bolsonaro, da anistia, dessas pautas todas, eu já tinha falado sobre isso aqui há alguns dias, que o Hugo Mota tinha enterrado a anistia. E muita gente disse que eu estava me precipitando, porque tinham sido feitos levantamentos ali que comprovavam que já se tinha mais de 200 votos, pelo menos 240 votos para aprovar a anistia, e que iria passar, e que isso e que aquilo. Eu falei, meu povo, tenha calma. Primeiro, o Davi Alcolumbre tem planos no seu estado para 2026, não só para ele, como para membros da sua família. Segundo, Hugo Mota, a mesma coisa, tem planos para ele e para sua família na Paraíba. E o presidente Lula tem um espólio eleitoral muito grande no Nordeste brasileiro, incluindo ali a Paraíba, que é o estado do Hugo Mota. E que, como neste momento Davi Alcolumbre já tinha demonstrado que não teria interesse em pautar a anistia, caso o Hugo Mota pautasse a anistia fosse votada e chegasse ao Senado, o Davi Alcolumbre iria engavetar. E dentro do cenário da política, qual imagem o Hugo Mota estaria passando? De fraqueza. Esta seria a imagem que o senhor Hugo Mota estaria passando, que ele é um presidente da Câmara fraco. Tão fraco que ele manda um projeto para aprovar no Senado e o presidente do Senado simplesmente vai lá e engaveta. Quem lembra, inclusive, das entrevistas dadas pelo próprio Davi Alcolumbre, ainda lá em fevereiro, no dia da votação para escolher o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que foram eleitos ali, ele no Senado e o Hugo Mota na Câmara, ele já tinha falado, a anistia não é pauta que é de interesse do povo brasileiro, não vamos pautar isso. Eu também já tinha explicado que mesmo que conseguisse passar na Câmara dos Deputados, fosse para o Senado Federal e passasse lá também, iria para a sessão presidencial, o presidente Lula vetaria e aí teria um tempo para se derrubar esse veto. Se o veto fosse derrubado pela Câmara, esse veto esse projeto não seria mantido porque seria considerado inconstitucional pelo STF. Aí nesse meio termo a gente viu que teve um racha na bancada do PSD, que metade quer aprovar o PL da anistia, metade não quer apoiar o projeto. Também teve o problema ali envolvendo o Republicanos, que é o partido do próprio Tarcísio, como a gente já explicou aqui, onde o pastor Marcos Pereira deixou claro e evidente que ele não vai autorizar que a bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados vote anistia. E a gente sabe, inclusive, que o Marcos Pereira e o Republicanos têm pasta no governo do presidente Lula e recentemente, inclusive, o ministro da pasta no governo Lula falou: em 2026, o Republicanos estará com o Lula na eleição. Se você pegar o cálculo ali matemático, dependendo de como você fizer o cálculo, eu não sei como é que está hoje, mas o Republicanos tem, se não me falha a memória, ou é 42 ou são 46 deputados federais. E se vir a ordem do presidente do partido, o senhor pastor Marcos Pereira, né, bispo, não sei o que ele é da Igreja Universal, não vota. Como inclusive veio a ordem para não se votar o PL
da anistia. E aí, com o passar do tempo, o cálculo foi caindo ali. Não, a gente não tem 230 deputados, não, a gente tem 200. Depois caiu para 178 e agora tem pouco mais de 160 assinaturas para se aprovar o PL da anistia. Inclusive, o relator desse PL é o Rodrigo Valadares, que é aqui do meu estado de Sergipe. E aí, para a tristeza dos bolsonaristas, foi botada a enquete ali no site da Câmara para votar se as pessoas eram favoráveis ou desfavoráveis ao PL das fake news, ou melhor, ao PL da anistia. E para tristeza deles, para 91% dos indivíduos que entraram no site para votar, eles discordam 91%, né, discordam totalmente do PL. Outra informação ruim para o Bolsonaro. A pesquisa Datafolha que foi divulgada no sábado mostra que quase 70% dos brasileiros rejeitam Bolsonaro como candidato. Quer mais informação? Pesquisa Genial Quest, 56% dos brasileiros acham que os indivíduos que foram presos pelo 8 de janeiro devem continuar presos e cumprir sua pena integralmente. Só para vocês entenderem o que é que está acontecendo. E aí um evento que aconteceu este final de semana com a presença do Hugo Mota e alguns representantes da discussão política também, ele disse que o PL das fake news, da anistia não é uma pauta de interesse popular, e que ele não vai pautar essa discussão. E aí, no auge de tudo isso, o que aconteceu? Que foi uma coisa que passou despercebido por muita gente. O Eduardo Talhaferro, lembra dele, assessor do TSE? Que a gente já tinha dito aqui na Revista Fórum que ele teria vazado as conversas pro Glenn Greenwald, pelo menos é o que dava a entender a matéria do Glenn Greenwald na época. A Polícia Federal indiciou ele no dia 2 de abril e alguns dias atrás viralizou nas redes sociais um vídeo onde o pau tá torando, o pau tá quebrando na extrema-direita, envolvendo Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, o português que defende Bolsonaro, o senhor Sérgio Tavares, e o Oswaldo Eustáquio, o paraplégico de alta performance. Ele é um caso raro na ciência. Era o paraplégico que, em tese, deveria estar paralisado da cintura para baixo, mas ele anda. Ele é paraplégico, segundo o próprio, mas ele anda. E o que é interessante é que a própria Bia Kicis, na época, né, dessa história toda, divulgou uma informação à mídia que os exames que foram feitos para ele não mostraram que ele tinha ficado paraplégico. E aí no vídeo, que inclusive você encontra no meu canal também esse vídeo, aparece o Oswaldo Eustáquio em ligação com o Eduardo Talhaferro, combinando como é que o Eduardo Talhaferro iria fugir do Brasil e explicando o seguinte: meu amigo, eu sei como você vai enriquecer de forma lícita. O povo da direita é muito generoso, você deve ter percebido. Você tem como ficar rico de forma lícita. É só a gente falar ali, né, tirar sua imagem de vilão, falar que você é um patriota, que foi defender o Brasil, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E aí ele fala, o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo também me procuraram. E eles disseram que em uma rodada viva que a gente fizer, eles conseguem pelo menos faturar 1 milhão. Vocês entenderam, bolsonarista, como é que vocês são feitos de otário e que servem basicamente como se fosse um saco de dinheiro para a extrema-direita? Que eles realmente veem vocês como bando de otário que ajuda eles ali de alguma maneira a sustentar essas narrativas porque vocês querem ouvir estas narrativas? E aí, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes está cada vez mais fortalecido porque no material que foi divulgado, inclusive na mídia, a Polícia Federal disse que interceptou diálogos do Eduardo Talhaferro com a esposa, dizendo que ele passou as informações para o jornalista da Folha de São Paulo. Quem era o jornalista? O Glenn Greenwald. Que quem leu a matéria viu claramente que ele, ao divulgar o que ele divulgou na matéria, entregou a fonte, porque ele cita que os diálogos que ele teve acesso eram entre o período, se não me falha a memória, de março a agosto. E quando a gente foi pesquisar quando é que o Eduardo Talhaferro entrou e saiu do TSE, o período era o mesmo, ou seja, os diálogos começam quando ele entra no TSE e cessam quando ele deixa o TSE. E isso fortalece quem? O ministro Alexandre de Moraes, para a tristeza do Bolsonaro. Quanto menos gente tem na rua, menos apelo tem a tal narrativa de defesa das tiazinhas, das senhorinhas que foram presas ali porque o Xandão é mau, pega um, pega geral. Para a tristeza do Bolsonaro, ele será julgado, condenado e preso. E olha que eu nem coloquei para vocês aqui a cena patética do Carluxo beijando o rosto da Michelle Bolsonaro na Avenida Paulista. Só pra gente lembrar aqui, há algumas semanas atrás, a Michelle Bolsonaro deu uma entrevista pro jornalista Alexandre Garcia, e aí ele perguntou como era a relação dela com Carlos Bolsonaro. Palavras da Michelle: a gente não se fala, mas eu respeito porque o Jair teve 2 relacionamentos e não deu certo. Ele tinha aquela questão
por eu ser mais nova, 27 anos mais nova. E ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele e eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele e eu tenho a minha verdade. Disse ali a senhora Michele Bolsonaro. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver. Não tenho nenhum problema, o que tivemos no passado já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso. Mas eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia me dá este respaldo. É o ódio em nome de Jesus. É o não perdão em nome de Jesus. Né, Michele? Mas esperar o quê de alguém que supostamente, já que a Bíblia diz que se você está em um relacionamento com um homem que é formalmente casado, estaria em pecado, em adultério ou em prostituição, como costuma dizer alguns religiosos, né? Comenta aqui o que você achou de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder e comenta também, meus amigos, o que é que você espera aí para o futuro do clã Bolsonaro. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!